Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho o meu bem-querer. Reverendíssimo Padre Marcelo, nosso pároco, reverendíssimos diáconos, Arley, Valdir, caríssimo diácono eleito, Pedro Ivo, caro seminarista Rodolfo, amados filhos, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E com essa festa nós fechamos o solene tempo do Natal do Senhor. A partir de amanhã, segunda-feira, iniciamos na liturgia o tempo comum, que não é um tempo ordinário, mas é o tempo do discipulado na escola do Mestre Jesus, para com ele sermos formados e enviados à missão. E é muito conveniente que esse tempo seja antecedido por essa festa, a festa do batismo do Senhor. Por quê? Porque o tempo do Natal do Senhor, ao contrário do que alguns podem pensar, não é o tempo de ver o nascimento do Senhor. Já me explico. O tempo do Natal, ele não se resume a contemplar Jesus no seu nascimento. Esse é um dos mistérios do tempo do Natal. O tempo do Natal, melhor seria compreendido como o tempo da manifestação de Deus. Deus que se manifesta solenemente como verdadeiro homem no Santo Natal. Deus que se manifesta como verdadeiro Deus na sua Epifania. Deus que na festa de hoje nos mostra que como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, veio a esse mundo, com perdão da palavra, e não se sintam ofendidos, não para fazer turismo, mas para realizar uma missão. A festa de hoje nos mostra isso. A festa do batismo do Senhor nos faz recordar que esse Deus que se manifesta a nós, se manifesta para nos apresentar uma missão. Eu não quero dizer com isso que é essa festa que inicia a missão de Jesus, porque isso seria um erro. Nós não podemos ler o batismo do Senhor como a festa na qual Jesus assume a sua missão, porque Jesus assume a sua missão redentora desde o momento em que ele entra no mundo. Não à toa o salmista nos leva a rezar: Tu me formastes um corpo, e eu disse, com prazer eis que venho fazer a vossa vontade. Jesus assume a sua missão desde o momento em que se encarna. Mas nós podemos dizer sim, que nessa festa o Senhor reafirma que veio ao mundo para realizar uma obra de salvação, para realizar um desígnio, uma missão da parte do Pai. E por que isso é importante? Porque todos nós hoje somos convidados a visitar o mistério do nosso próprio batismo e nos reconhecermos, primeiro como aquilo que somos, filhos de Deus de verdade, repletos da graça de Deus, introduzidos na vida nova que vem de Deus, mas nos reconhecendo como aquilo que somos, filhos de Deus, reconhecer que essa filiação tem consequências para a nossa vida. E a consequência para a nossa vida é que, como filhos de Deus, também nós temos que ver se estamos vivendo a vida sobre a missão que Deus nos chama a tomar parte. E aqui é muito importante que eu entenda uma coisa: a missão da minha vida não se resume a não cometer pecados, ou a vencer os pecados que eu já tenho na minha vida, porque isso não é a minha missão, isso é o meu dever. Nós cometemos um grave erro quando reduzimos a missão da nossa vida cristã a parar de pecar. Isso não é missão de ninguém, isso é o dever de todos nós, a começar pelo padre que fala. É o nosso dever. E a gente não pode trocar as coisas. E como os nossos tempos trocam as coisas. Os adolescentes não vão gostar dessa parte que eu vou dizer agora, mas é verdade, crianças. A prova disso,
O filho tirou boa nota, ele vai ser premiado. Mas isso é obrigação dele. O trabalho dele é estudar. Tirar uma boa nota não merece prêmio nenhum, porque isso é o que ele tem que fazer. Isso é obrigação dele. Só que nós educamos errado as nossas gerações de que o dever deles não é mais o dever, mas é quase que um mérito. Não é por aí. É claro, a gente reconhece o esforço, a gente vai parabenizar, não vamos deixar passar em branco. Mas a gente não vai premiar isso, porque isso é o dever. Se eu quero dar um presente, eu vou dar porque eu gosto, porque eu sinto que ele vai ficar feliz, porque eu quero dar uma prova de carinho. Tudo bem, mas porque ele está cumprindo o dever dele, não. O dever dele ele tem que cumprir, ele tem que aprender isso. Como nós precisamos também aprender isso. Ou seu patrão te elogia quando você faz seu trabalho. Excepcionalmente, quando você faz algo, digamos, fora da caixa, ele fala, olha, você fez uma coisa aqui, né? Que bom, né? Mas via de regra, no dia normal, acaba o seu dia de trabalho, ninguém vai assim, parabéns. Porque aquilo ali é o seu dever, é esperado que você faça isso. Da mesma forma como é esperado de nós, cuidar da nossa saúde. Ninguém te dá parabéns porque você está cuidando da sua saúde, porque isso é o seu dever. Portanto, nós não podemos ver como a nossa missão sair do pecado ou parar de cometer pecados, porque esse é o nosso dever. O nosso dever como filhos de Deus que nós somos, como renascidos que nós somos pela graça. Mas nós temos uma missão. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a colaborar na missão redentora do Senhor, cada um no lugar em que Deus o colocou. E a pergunta que fica para nós na festa de hoje é: eu estou vivendo a minha vida conforme a missão de Deus, onde Deus me colocou? Eu tenho orientado a minha vida por essa missão? É a missão que Deus me dá como batizado, como filho de Deus, como esposo, como esposa, como irmão, por que não dizer como trabalhador na sociedade? É ela que tem orientado a minha vida, é ela que norteia as minhas escolhas, é ela que me faz decidir o que mais convém e o que não convém, porque se não for, nós estamos vivendo errado a nossa vida. E muitos estamos nos condenando a uma vida sem sentido, porque ainda não entendemos que a nossa vida não é para passear nessa terra, mas para cumprir uma missão. Uma missão da qual todos nós, todos, prestaremos contas diante de Deus. Todos nós. Talvez nós possamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu morri sem pecado, mas vamos ouvir dele, mas morreu também sem produzir frutos. Morreu sem fazer o que devia ter feito durante a vida. Morreu sem colaborar como deveria na obra da salvação, no plano da salvação que você era chamado a tomar parte, desde o dia em que foi batizado. Celebrar hoje a festa do batismo do Senhor é encher o coração com a alegria da certeza: somos filhos de Deus. Nenhum de nós é órfão, porque temos um Pai que é Deus. Mas ao mesmo tempo é encher a vida da responsabilidade de que nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós não estamos fazendo turismo nesse mundo. Estamos nesse mundo dentro de um plano de Deus, do qual cada um de nós tem a sua missão para colaborar para que esse plano aconteça e o mundo seja salvo. Não só eu, não só os meus, mas o mundo. O mundo. O Papa Francisco nos lembrava com muita propriedade no ano de São José, falando pelo exemplo de São José, que o mundo é salvo pela teia das pequenas coisas
que passam desapercebidas, das pequenas virtudes, das pequenas fidelidades que vão construindo a rede de salvação que impede que esse mundo afunde. Perguntar-nos da nossa missão não é só olhar como está andando a nossa vida, mas é cuidar para que a rede de salvação que impede que esse mundo afunde, rompa, porque eu não estou fazendo a minha parte. Se rasgue, porque eu, como muitos outros, não estou cumprindo a minha missão. Que o bom Deus hoje nos ajude como filhos de Deus que somos, a tomarmos parte na nossa missão e podermos, como filhos bem amados do Senhor, colaborar para que o plano da salvação de Deus salve a nós, os nossos e o mundo inteiro. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer.